Oi pessoal, mais um vídeo da nossa série sobre a estabilidade, agora num novo cenário. E eu creio que esse é um dos vídeos que pode ser mais aguardado por vocês da série, porque é um dos temas que gera muita dúvida. Então, vamos logo pro vídeo, né? Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre acidente de trabalho. E aí, quando que ele gera direito ou não à estabilidade. Primeiro, para a gente conseguir conversar um pouco melhor nesse vídeo, é importante eu esclarecer para vocês o que é acidente de trabalho. O mais alto tribunal aqui da área trabalhista do nosso país já trouxe uma definição para nós do que é um acidente de trabalho. Eu vou colocar aqui embaixo da tela para vocês conseguirem ler também. Mas assim, resumidamente, é quando acontece um acidente em que o funcionário ele estava executando alguma atividade, algum trabalho em prol da empresa, né? Pode ser que esse acidente seja dentro da própria empresa, ou pode ser que o acidente também ocorra quando o funcionário está executando alguma atividade fora da empresa durante seu horário de trabalho em favor da empresa, em prol da empresa, né? Aquela atividade foi determinada pela empresa, a empresa vai se beneficiar dela. E aí esse acidente fica caracterizado quando ocorre alguma perda, né, na capacidade de trabalho daquele profissional, ou quando tem alguma lesão corporal, perturbação funcional, ou, em último caso, às vezes pode até causar a morte. Isso seria, então, um acidente de trabalho. Quando isso acontecer com algum funcionário, o correto nesse momento é a empresa emitir um CAT, o comunicado de acidente de trabalho, e esse funcionário ele vai ser encaminhado para pegar um benefício no INSS. E aí, então, como ele teve esse acidente, como foi emitida a CAT, ele tem direito à estabilidade. Ele vai ter o período de benefício no INSS, né? Então, durante um período, alguns meses, ele vai ficar recebendo um valor do INSS e aí depois, então, ele vai ter a estabilidade porque ele vai voltar a trabalhar. No momento em que ele voltar a trabalhar, ele vai ter, no momento em que cessar o benefício e ele voltar a trabalhar, ele vai ter 1 ano de estabilidade a contar a partir dessa data. Então, a estabilidade para aquelas pessoas que sofrem acidente de trabalho é de 1 ano para quando o benefício do INSS ele cessa. 1 ano, para frente daquela data ele não vai poder ser demitido, ele precisa continuar trabalhando na empresa. Um exemplo aqui que nós já pegamos na prática e já vimos acontecer é de, por exemplo, um funcionário que ele era montador de móveis. E aí, em determinado dia, a empresa solicitou que ele fosse fazer um reparo na casa de um cliente, durante o horário de trabalho, em favor da empresa, esse reparo, porque o móvel não tinha ficado corretamente instalado antes. Então, ele foi até lá e ele precisou fazer um corte em uma placa de MDF e acontece que no momento desse corte, por não possuir ali a máquina correta para fazer esse corte, ele acabou cortando uma parte do dedo, Então, a partir disso, o que aconteceu nessa situação? A empresa, ela gerou uma CAT, ele ficou em alguns meses em benefício no INSS, recebendo aquele salário, e aí depois, quando ele voltou, quando esse benefício cessou, começou 1 ano de estabilidade que ele tinha na empresa e ele não pode ser demitido durante esse 1 ano. O único motivo que faz o funcionário poder ser demitido durante a estabilidade é a justa causa. Aí, se tiver uma daquelas causas da justa causa, ele vai poder ser demitido. Fora isso, a estabilidade é de 1 ano e ele não pode ser demitido. Por fim, então, o que todos devem estar se perguntando é o que acontece se esse funcionário for demitido no momento da estabilidade. Assim como eu já expliquei nos vídeos anteriores, dessa série, se a pessoa é demitida durante o período de estabilidade, ela tem ou direito à reintegração, se ela for possível, se o juiz achar viável, então ele pode voltar ao trabalho lá naquela empresa, ou então tem a outra alternativa que é de receber uma indenização pelos salários daquele período que ele tem a estabilidade e também dos direitos correspondentes ali que deveriam ser pagos durante esse período. Tem essas duas alternativas para aquelas pessoas que acabarem sendo demitidas de forma indevida durante o período da estabilidade. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto de estabilidade, em caso de acidente de trabalho, deixem aqui nos comentários, a gente fica à disposição. Acredito que esse é um dos vídeos da série aqui que mais pode vocês possam ter mais interesse, porque acontece bastante lá no escritório
E a gente fica à disposição, agradeço aqueles que ficaram até o final.